quero que vocês abram comigo a Bíblia em Mateus capítulo 7. Nós vamos ler 2 textos, mas eu vou ler só o Mateus 7 e depois 1 Coríntios, ok? Mas primeiro nós vamos abrir as nossas Bíblias no capítulo 7 de Mateus, versículo 24 em diante. Ok, diz assim: Todo aquele, pois, que ouve essas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, mas não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve esta minha palavra e não pratica, será comparado a um homem insensato que edificou sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Põe a mão sobre o seu coração. Diga assim: Senhor, meu coração é o lugar da tua palavra. Fala comigo nessa manhã. Senhor, meu coração é boa terra. Eu declaro que a tua palavra vai produzir fruto para a glória do teu nome. Amém. Amém. Eu quero falar com vocês sobre 3 coisas hoje. Primeiro, o fundamento. Segundo, o construtor. E terceiro, a casa, o edifício. Ok? Esse texto tem todas essas 3 coisas que o texto está falando. Está falando sobre o fundamento, está falando sobre um construtor e está falando sobre o edifício que ele construiu. Amém? Essas 3 palavras, fundamento, prudente construtor e edifício, são chaves para a vida cristã. Se nós acertarmos em relação a elas, seremos cristãos bem-sucedidos. Se a gente acertar em termos do fundamento, se a gente acertar em termos da construção que nós vamos fazer sobre esse fundamento, e se nós acertarmos no que é a casa e no para que nós estamos construindo essa casa, nós vamos ser cristãos muito bem-sucedidos. Então presta atenção aí nessa palavra, guarda ela no teu coração. E a primeira coisa que eu quero falar com vocês é sobre o fundamento. Vamos começar pelo fundamento. Segundo a Bíblia, o fundamento é uma pedra. É uma pedra viva. Jesus, olha só que notícia. Isso deve ser porque eu ia começar a falar sobre a pedra viva, né? Não é para trazer prato para o Dia das Mães no domingo. As mulheres vão preparar a comida aí na igreja. Se você ainda não conhece, a nossa cozinha é de primeiro mundo. Então as irmãs vão preparar aí. Então não precisa trazer, ok? Vocês entenderam? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Então a Bíblia fala que o fundamento é uma pedra. É uma pedra. E a Bíblia diz algumas coisas sobre o significado. Quando você lê sobre pedra na Bíblia, você tem algumas coisas que significam a pedra. Primeiro, significa fortaleza. A segunda coisa é confiabilidade. E a terceira coisa é estabilidade. Então, quando você está construído sobre essa pedra, que é uma pedra viva, que é uma pessoa, que é Jesus, você tem essas 3 coisas. Você tem uma fortaleza, você tem confiabilidade e você tem estabilidade, ok? Porque você está construído sobre o fundamento. E essa pedra viva que é Cristo. A Bíblia diz algumas coisas sobre essa pedra. Primeira coisa que ele diz, que é uma pedra angular. Eu antes não entendia bem esse negócio. Eu vim aqui para os Estados Unidos, né? E aí eu comecei a ver o pessoal pôr lajota. Vi aqui na igreja o pessoal pondo as lajotas, né? Então como é que o pessoal faz? Eles põem uma primeira e depois alinham todas as outras na linha daquela uma. Eu vi o pessoal pondo carpete aqui. Nosso carpete aqui são tiles, né? São quadradinhos. Então o pessoal começou lá atrás colocando, vieram, mediram e tal. E eu pensei, deixa eu ver onde vai terminar esse negócio. E terminou muito bem, porque eles tinham um carpete que era angular, uma pedra que era angular. Jesus é a pedra que é angular, isto é, que determina como vai ser o edifício. Ela é a pedra mestre, baseado na qual o resto tem que ser construído. Se nós errarmos na primeira pedra, a construção
vai ser igual lá a torre famosa de Pisa, né? Que quase caiu e que fazem tudo para não deixar ela cair. Porque erraram no prumo. Então a pedra angular é uma coisa que serve de prumo. Prumo é o que dá a linha certa para aquilo que tem que ser feito. Então essa pedra é uma pedra angular, mas ela é uma pedra viva. Ok? E mais, ela é uma pedra eleita por Deus, não é uma pedra comum. Então, quando você está sentado sobre essa pedra que é Jesus, quando você está edificado sobre essa pedra que é Jesus, você está sendo edificado sobre a vontade de Deus. Vontade de Deus. Eu fico impressionado quando leio o livro de Hebreus, diz assim: ofertas pelo pecado não quisestes, antes corpo me formaste. Uma pessoa, um corpo que foi dado em lugar de você, em meu lugar. Um corpo que foi oferecido para Deus como um sacrifício, quando o sacrifício tinha que ter sido eu. E mesmo que pudesse ser eu, que fosse eu, era um sacrifício inaceitável, porque era um sacrifício corrompido por causa do pecado de Adão. O pecado que nós conhecemos por nome de pecado original. Então não podia ser. Por isso Deus nos deu uma pedra angular. Por isso que Deus nos deu uma pedra eleita. Eleita por Ele. E não há outro que seja eleito por Ele. Então não adianta nós edificarmos a nossa casa sobre qualquer outra pedra que não seja a pedra que Deus elegeu. Porque Deus não muda de ideia. Ele não vive mudando de ideia como nós. Não, colocamos aqui, vamos tirar isso, vamos pôr outra coisa. Deus não muda de ideia. É uma pedra só. Sempre foi, sempre será. Deus nunca vai mudar de ideia quanto à sua pedra. Pedra eleita, preciosa por Deus. Diz lá em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 6. E diz mais uma coisa interessante lá no Pedro, capítulo 2, versículo 8. Diz assim: para alguns pedra preciosa. Para você que está aqui, pedra preciosa. Por que pedra preciosa? Porque ela é a sua segurança. Porque nela você nunca vai ser abalado. Pode acontecer o que acontecer, como diz aí, pode transbordar os rios, pode vir o vento, pode bater do jeito que bater, mas você não vai ser abalado, porque a sua construção está sobre uma pedra eleita. Uma pedra que não se move. Uma pedra que pode te dar segurança. Amém? Fortaleza. É confiável. Então, é nessa pedra que você está construído. Sabe? Às vezes, nós estamos, nesse tempo que nós vivemos, o cristianismo se transformou num cristianismo meio humanista. O que é humanista? É um cristianismo em que o ser humano é o centro do cristianismo. E as coisas giram em torno do ser humano. Então, às vezes nós começamos a olhar para nós mesmos e fazemos de nós mesmos o padrão da construção. Quando nós não somos, quando o padrão é Jesus, quando a pedra eleita, o fundamento da nossa fé é Jesus. E aí vem o diabo e diz assim, ele tenta, como tentou Jesus, né? Diz, você não é filho. Mas nós estamos construídos sobre a pedra. E é isso que nos faz filhos. Quem está construído sobre a pedra, pode ter certeza que é filho. E aí vem o diabo e diz, mas se você for mesmo filho de Deus, dizem que você é, mas eu não acredito. E às vezes a gente cai no conto do vigário, né? Como dizemos por aí. A gente vai querer tentar provar uma coisa para o diabo que a gente não precisa provar. Que Deus provou. E como é que Deus provou? Porque elegeu essa pedra. Porque ela é preciosa. E Deus colocou essa pedra para ser o fundamento. Então pode acontecer o que se quiser acontecer na tua vida. Você está sobre o fundamento. Eu gosto de um versículo que tem lá na Bíblia, que diz assim que se essa pedra cair sobre alguém, vai esmigalhar. Mas se alguém cair sobre essa pedra, vai se quebrar, mas vai ser reconstruído, como diz lá naquela história do vaso do oleiro. Que o vaso se quebrou na mão do oleiro. Lembra da história? Lá de Jeremias 18. É Jeremias, Ezequiel? Jeremias. Que o oleiro estava fazendo um vaso, e aí o vaso se quebrou. E aí ele amassou e fez um outro vaso. Então quando você cai sobre essa pedra, você vai se quebrar mesmo. Ok? Porque você vai ser feito um vaso novo.
Tem aquela música gostosa que a gente canta, eu quero ser, Senhor amado, como um vaso na mão do oleiro. Quebra a minha vida. E quando é que a tua vida é quebrada? Quando você cai sobre essa pedra. E ela é quebrada e você é construído de novo sobre essa pedra. E você sabe que o oleiro, ele tinha assim um tipo de uma bandeja de pedra, onde ele punha o barro. E aí uma roda embaixo que ele rodava com o pé. E ali é que trabalhava o barro. Então o barro era trabalhado em cima de uma pedra. Você é trabalhado, é construído em cima de uma pedra. E essa pedra é eleita por Deus, preciosa, essa pedra é Jesus. Então, nós estamos falando nessa manhã sobre o fundamento, sobre o prudente construtor e sobre o edifício. Então, o fundamento é essa pedra Jesus. Para algumas, pedra preciosa, para mim e para você. Para outros, pedra de tropeço. Pedra de tropeço. Pedra de tropeço. Aí eu estava, muito antigamente, quando eu me converti, né? Eu era meio assim, como eu diria, determinista. Eu era daquela teoria assim, ou você vem pelo amor ou você vem pela dor. Essa era mais ou menos a minha maneira de pensar, né? Era determinista, quer dizer, você não tem escolha. Você vem por amor ou vem pela dor. E o texto que eu usava muito para justificar minha ideia era Romanos 9. Aquele texto que diz lá que Deus faz uns vasos para honra, outro para desonra e tal. E um belo dia eu estou lendo aquele negócio lá e eu só li até uma parte. E um dia eu resolvi ler a parte inteira. E lá nos últimos versículos do capítulo 9 diz assim, que Israel tropeçou na pedra angular. Então, os que são vasos para desonra foram porque tropeçaram na pedra eleita. Porque rejeitaram a pedra eleita, porque não tiveram relacionamento, porque não foram construídos sobre a pedra eleita, foram construídos sobre obras humanas, bondade, eu sou bom, eu não faço, nunca matei ninguém, nunca roubei nada de ninguém, eu sou bom, pensa que vai para o céu por suas próprias obras, ninguém vai, você vai para o céu dependendo de onde você foi construído, se você foi construído sobre a pedra que é Jesus, você pode ter segurança, porque essa pedra não se move, ela é confiável, ok? Ela é uma fortaleza para a tua vida. Então não interessa o que está acontecendo. O nosso texto diz aqui que coisas vão acontecer na tua vida mesmo. E Jesus disse, no mundo tereis aflições, tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então quem vence é a pedra. Porque no texto que nós lemos diz assim que o rio transbordou. De repente o rio transborda sobre a sua vida, né? E você está lá quase se afogando, e aquele rio transbordando. E diz ali no texto, e os ventos sopraram, deram com ímpeto contra aquela casa. E a chuva veio forte. Mas aquela casa permaneceu na rocha, porque ela estava na rocha. Mas a outra casa, que é aquela construída sobre as obras humanas, sobre aquilo que a gente pensa ser melhor. Às vezes a gente quer ser mais sábio que Deus, né? Está pensando que entende mais do que Deus para fazer a construção. Essa é na areia. E quando os ventos e os rios e transbordam, leva tudo e a casa cai. Não tem fundamento. O único fundamento que fica é aquele que Deus construiu. O único fundamento. Quando bate rio, Eu estou passando por um tempo assim agora. 50 anos vivendo com a Nice. Desde que eu conheci a Nice, comecei a namorar. 50 anos. 45 de casado. Ontem. 45 anos de casado. Ontem. E Deus resolveu promover ela, né? E aí, meus cunhados lá do Brasil, meu povo lá, estava orando por mim, mas preocupado. E eu recebi muito texto. Como é que você está? Eu disse, eu estou bem, muito bem. Eu estou sobre uma rocha, que é Jesus. Né? A minha rocha não se move, pode soprar, pode ser. E eu estou vendo as coisas do ponto de vista de Deus. Do ponto de vista de Deus. E qual é o ponto de vista de Deus? É que nem eu, nem você vamos ficar aqui para sempre. E o que vai garantir para onde a gente vai ou não, é o fundamento sobre o qual nós estamos construídos.
E a Nice estava construída sobre esse fundamento. Jesus. Jesus era a expressão na vida dela. Ela expressava Jesus. Então, eu quando olho para isso, aos olhos de Deus, até preguei quando estavam ainda fazendo a exumação do cadáver, né? Para achar qual era a causa da morte da Nice, estava lá ainda no necrotério. Eu estava pregando aqui no domingo. E eu preguei sobre a morte de um cristão aos olhos de Deus. Como é que Deus vê? Não sabia que eu estava falando para mim mesmo. E estabelecendo o fundamento para a minha própria vida, para os próximos anos, para os próximos dias da minha vida. E como é que Deus vê? Deus não vê como terminou. Deus vê como finalmente você indo para aquilo que Deus te fez para ser. Você está indo para com Jesus e um dia você vai receber aquele corpo novo, que não vai ter mais doença, não vai ter mais dor, não vai ter mais nada, e você está chegando para receber a tua recompensa. E a palavra que você vai ouvir é: muito bem, servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. Então essas palavras todas são possíveis por causa da rocha que a gente está construída. Se não fosse o fundamento, isso não seria possível. É por isso que quando vai alguém e todo o resto que é família, choram, há um desespero total porque estava na areia. A casa caiu. A casa caiu. Ok? Então, você está sobre essa rocha. Eu quero que você pense nisso. Quando vier tempestade, e vai vir tempestade na tua vida. Quando as coisas ficaram difíceis na tua vida, vai ficar difícil. Pense, eu estou estabelecido sobre a rocha. Pode vir os rios transbordarem, os ventos, as chuvas. Pode acontecer o que acontecer. Eu estou sobre a rocha. Esse é o pensamento que você tem que ter na tua vida. Não pode deixar ser guiado por teus pensamentos. Porque sabe de uma coisa? Esse mundo é só decepção. Só decepção. As pessoas são decepção. Nós somos decepções. Mesmo nós que estamos sobre a rocha, às vezes somos decepção para as pessoas. Mas o fator que tem que ser determinante na nossa vida é a rocha, não as pessoas. Nem eu mesmo. É a rocha. Você está construído sobre a rocha? É a pergunta que eu quero fazer para você nessa manhã, fim de manhã, começo de tarde. Está construído sobre a rocha? Então você está seguro. Você está segura. Não interessa o que vai acontecer. Ai, mas olha que coisa terrível, Senhor, aconteceu isso e aquilo. Não interessa. O que você tem para frente é muito melhor e é muito maior do que você pode imaginar, se você está construído sobre a rocha. Amém? Então vamos para o próximo, né? Estamos falando aqui que essa rocha é aquela pedra que lá no Ezequiel, no Daniel, capítulo 2, versículo 34, é a rocha que vai pôr por terra todo o esquema diabólico nesse mundo. A Bíblia diz que Daniel estava olhando e uma pedrinha foi cortada de uma rocha sem auxílio de mãos. O teu fundamento, ele não teve auxílio de mãos humanas. Deus pôs ele para você. Ele foi cortado sem auxílio de mão e feriu a tal da estátua que o Nabucodonosor estava fazendo, e ela caiu, despedaçou, mas diz a Bíblia, a pedra cresceu e virou uma montanha. É uma pedra cortada por Deus, que vai despedaçar tudo que não é de Deus, e vai começar despedaçando tudo que não é de Deus na tua vida. É essa pedra que despedaça. É uma pedra que não foi cortada com auxílio de mãos. Quando você é edificado sobre essa pedra, quando você cai sobre essa pedra, quando você acerta na pedra, ou a pedra acerta de você, melhor dizendo, né, porque é Jesus que acerta na gente, a gente nunca acerta em Jesus, e você começa a ser edificado nele, sabe? Vai crescer, você vai crescer na rocha, você vai crescer na estatura do varão perfeito que é Cristo. Sabia que Jesus tem uma estatura que é a dele para você? E você vai crescer nessa estatura. Então essa é aquela pedra que é juízo, mas que é bênção para aqueles que estão edificados. E sabe como é que você pode ser construído sobre esse fundamento? É a palavra de Deus. Não tem outro jeito.
É só pela palavra de Deus. Porque veja o que diz aí o texto que nós estamos lendo. Todo aquele que ouve estas minhas palavras. É a palavra de Deus, a palavra de Jesus. Todo aquilo eu comparo com alguém que está sendo edificado sobre a rocha. Então é a palavra que te edifica sobre a rocha. É a palavra de Deus. Então olha só, irmão, irmã. Quanto tempo você tem gasto com a palavra de Deus? Quanto tempo que você tem gasto? É a palavra de Deus que te edifica sobre a rocha. Não tem outra coisa. Palavra de Deus. Ok? Então em outras coisas, quando você está edificado sobre a rocha, você está edificado sobre a palavra de Deus. E sabe quem é a palavra? Não é uma coisa, é uma pessoa. É Jesus. Jesus é a palavra. Às vezes a gente diz, eu vou ler a palavra. E a gente começa a ler a Bíblia como se a gente estivesse lendo uma filosofia. Se você não lê a tua Bíblia, como se você estivesse lendo Jesus na tua Bíblia, o que Deus está falando na tua Bíblia, você lê só como uma filosofia, como ideias, tem alguma coisa errada com a leitura. Ok? Tem coisa errada com a leitura. Não é uma leitura correta. Mas quando você lê como palavra de Deus, pelo Espírito Santo, você coloca o teu coração. No texto paralelo, que está lá em Lucas, que eu gosto mais do que esse aqui, inclusive, diz assim que é semelhante a um homem que cavou uma vala profunda. Você, para chegar nessa rocha, você tem que cavar uma vala profunda na palavra de Deus. Deixar que o Espírito Santo entre no teu coração. E você tem que cavar na palavra de Deus. Você tem que... Tem certeza, Jimmy, que eu preciso desse outro aqui? Eu tenho um aqui, que é mais confortável. Mas diz que você tem que cavar na palavra de Deus. Sabe o que quer dizer cavar na palavra de Deus? É quando você pega a palavra de Deus e você começa a meditar nela. E você vai cavando na palavra de Deus. Você vai entendendo o que Deus está falando com você. O Espírito Santo vai começando a falar com você. Às vezes o Espírito Santo quer falar com você pela palavra, mas como é que ele vai falar pela palavra se você não lê a palavra? Às vezes o Espírito Santo quer falar com você pela palavra, mas você lê assim, fecha a Bíblia. Não deu tempo para o Espírito Santo falar com você sobre a palavra, não meditou na palavra. É isso que Deus disse para Josué, medita nela dia e noite. Então quando você faz isso, você é edificado sobre a rocha. O prudente construtor. Prudente construtor é Deus, é Jesus, o construtor. É o Espírito Santo, mas também é você, mas também sou eu, é você, porque lá no Jardim do Éden, quando Deus criou o ser humano, Ele deu uma coisa chamada arbítrio, livre-arbítrio para o ser humano, e eu não gosto muito disso, honestamente, mas o que eu vou fazer? Deus é Deus e eu não, né? Então eu tenho que engolir, e eu engulo com prazer, mas veja bem, quando Deus criou o ser humano e deu arbítrio, livre-arbítrio para o ser humano. Aí Deus levou tão a sério esse negócio do livre-arbítrio do ser humano, que Ele inclusive permitiu o homem pecar, ainda que custasse a vida do filho dele. Olha a seriedade com que Deus leva o arbítrio nosso, a nossa decisão. Leva tão sério, que permitiu que o homem pecasse, porque não podia tirar o arbítrio, nem que isso, mesmo que isso custasse a vida do seu filho. Então olha sério, então por isso nós também somos os construtores e somos responsáveis nessa construção. Aí no 1 Coríntios fala daquele construtor, né, que estava construindo, o fundamento era correto. Paulo diz, não pode ninguém lançar outro fundamento além do que foi lançado, que é Cristo. Você não pode pôr um outro fundamento além do que foi colocado, que é Cristo. Veja lá, capítulo 3, 1 Coríntios, versículo 9 em diante. Porque nós somos cooperadores de Deus.
E diz assim, nós não podemos lançar um outro fundamento. Ok? Segundo a graça de Deus, versículo 10, que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, mas outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica. Sabe? Às vezes você pensa que você não é responsável pela edificação da tua vida. Você pensa que o pastor é o responsável. O pastor é responsável. E como? Eu tremo cada vez que eu tenho que vir aqui à frente. Cada vez que alguém vem conversar comigo. Por causa do tamanho da responsabilidade, porque eu não tenho que responder para homens, eu tenho que responder para Deus. O que eu vou estar fazendo com as ovelhas dele? Com aquelas pessoas que Jesus morreu por elas? O que eu estou fazendo com elas? Então eu tremo. Mas, por outro lado, cada um é responsável também para edificar a sua vida. Porque se você não quiser, sabe o que vai acontecer? Todas as pessoas que não querem, vão para o inferno. Agora, sabe uma coisa que é apavorante? Essa história do inferno? Sabe por que eu não gosto dessa história do inferno? É porque todo mundo que está lá no inferno, um dia Jesus morreu por ele. Todo mundo que está lá no inferno foi amado por Deus a tal ponto de que ele deu o seu único filho para morrer por ele. Mas por causa da decisão pessoal, aquela decisão que Deus, por causa dela, Deus deixou o ser humano pecar lá no Jardim do Éden, por causa dessa decisão, as pessoas estão no inferno. Ninguém vai para o inferno por causa do pecado de Adão. Ninguém vai para o inferno por os seus próprios pecados. Ei, pastor, mas como isso? Eu vou repetir. Ninguém vai para o inferno por seus próprios pecados. Você vai para o inferno por não aceitar Jesus. Porque os teus pecados Jesus morreu e pagou na cruz. É mais ou menos assim. Jesus morreu para pagar o nosso pecado lá na cruz. E aí, então ele chega aqui com o pagamento. Ok? Nós tínhamos uma carta de dívida. Está escrito isso lá em... Onde é que está escrito isso? Antes de Tessalonicenses, Colossenses, capítulo 1, versículo 18, 17 e 18. Ele cancelou nosso escrito de dívida encravando na cruz. Então há um escrito de dívida contra mim e contra você. Está na mão do diabo. Aí a Bíblia diz que Jesus, lá no Apocalipse, diz que ele arrebatou da mão do diabo. Arrebatou da mão do diabo. Com a morte e a ressurreição dele. E aí vem o diabo e diz assim: ei, você é meu, aqui está escrito aqui. Aí Jesus diz: eu já paguei por isso. Isso aqui está pago pelo meu sangue. Né? E está pago pelo meu sangue. E aí Jesus vem então e diz assim: olha, isso aqui é teu. Você só precisa me receber como Senhor da tua vida, como Salvador pessoal da tua vida, como Senhor, como dono da tua vida. Aí você fala: não, peraí. Aí o senhor está querendo ir longe demais. Porque uma coisa é o senhor ser o meu salvador, isso é legal pra caramba. A hora que eu estou com um problema, eu grito: Senhor! E o senhor me salva. Mas Senhor, dono da minha vida, quer dizer que eu não vou poder fazer o que eu quero? Quer dizer que agora eu tenho que fazer aquilo que o senhor quer? E é aí que as pessoas, então, rejeitam o pagamento feito por Jesus. Então, nós somos também os construtores, nós somos responsáveis pela nossa vida. Lembra que Deus falou para o Caim, quando o Caim matou Abel? Caim vem lá, todo assim, e Deus disse: ei, onde é que está o teu irmão Abel? Ele disse: acaso sou eu o guardador do meu irmão? Aí Deus disse para ele: mas o que você fez, homem? O sangue do teu irmão está clamando da terra para mim. E aí ele diz assim, começa Deus a falar com ele e diz: não é certo que se você fizesse o que você tinha que fazer, você seria recebido? Porque o Caim descaiu o semblante dele, porque ele foi oferecer uma oferta que era fruto do trabalho dele, e não um cordeiro de Deus que apontava para Jesus. Por isso Deus não recebeu a oferta do Caim. Eu digo para vocês, quando eu estava lendo esse texto, eu falei: meu Jesus, o cara que mais trabalhou aqui foi o Caim, nem foi o Abel. Porque o Abel pegou um cordeirinho lá, né, sem mancha e tal, e foi lá e ofereceu o sacrifício. Mas o Caim, ele teve que lavrar a terra, rasgar a terra, jogar a semente, esperar nascer, dar o fruto, colher, e daí trazer para Deus. Quem trabalhou mais? O Caim. Mas não é por
quanto nós trabalhamos, é por quanto nós nos ajustamos ao plano de Deus. É isso que faz a diferença. É isso que faz a diferença. Então nós somos os construtores também. E sabe, se alguém constrói na prática da palavra, como diz ali no capítulo 7, o que acontece? Nós estamos construindo uma coisa que não é corrompida. Porque a palavra de Deus não se corrompe. Tudo aquilo que for da palavra de Deus, na sua vida, ela é permanente. Ela é eficaz. Ela não muda. Porque Deus não muda. Porque a palavra de Deus não muda. Agora veja que coisa interessante aqui no versículo 10 e 11. Diz assim: mas outro edifica dele, cada um veja como edifica. Porque ninguém pode lançar outro fundamento, além daquilo que já foi posto, o qual é Jesus. O fundamento é Jesus. Contudo, se alguém edifica sobre o fundamento, é ouro, prata, pedra preciosa, madeira, feno, palha, manifesta-se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo, qual seja a obra que cada um construiu, o próprio fogo vai provar. Ai. Agora para pensar nisso. Se você construir com ouro, prata, pedras preciosas, significam aquelas coisas que não queimam. Né? O ouro, por exemplo, a prata, quanto mais fogo se puser nele, mais puro fica. E às vezes a gente diz assim: ai Senhor, eu estou nesse fogo, Senhor, afasta esse fogo de mim. Deus diz: estou te purificando, meu filho, tem que aumentar aqui o grau um pouquinho aqui, para você ficar ainda melhor, para o teu ouro ir para 24 quilates, ouro puro. Então, vai ser provada a nossa obra. Nós estamos edificando. E se edificamos com palha, madeira, feno, o que acontece quando vem o fogo? Não sobra nada. E aí a Bíblia está dizendo que foi edificada aonde? No texto aqui que nós estamos lendo. Sobre o fundamento. Só que edificou errado. Edificou com coisas que não deveria edificar, com coisas que não eram preciosas, com coisas que não era a palavra de Deus, que não era de Deus. Então veja só o que diz aí para frente. Olha lá. O fogo provará, se a obra de alguém permanecer sobre o fundamento que ele edificou, esse receberá galardão. E se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano. Mas ele estava sobre a rocha. Mesmo assim ele será salvo, todavia, como que através do fogo. Meu Deus, quando eu leio isso eu fico pensando assim: vai chegar gente lá no céu, na presença de Deus, chamuscado, cheirando fumaça, por causa das obras que edificou. Queimou tudo, era palha, feno, edificou em redor de si mesmo, não edificou em redor das coisas de Deus, não submeteu a Deus toda a sua obra de edificação. Então chegou lá, tostado pelo fogo, cheirando queimado. Sabe, esses são os que vão chegar lá e não vai ter galardão. Estava sobre Jesus, estava sobre a rocha, era crente. Chega lá. Mas como é que chega? Com a mão atrás e outra na frente, como a gente diz, né? Sem nada. Mas se você edificou com ouro, pedra preciosa, prata, você chega lá e tem o galardão. Você receberá a tua recompensa. Receberá a tua recompensa. Amém? Então olha só, nós somos o construtor. O pastor é o construtor, mas nós somos o construtor. Missionário é construtor. Quem tem ministério de intercessão é um construtor. Mas cada um individualmente é responsável também pela construção. Amém? Então, se construirmos como cooperadores de Deus, quer dizer, ao invés de eu tentar ir lá no Home Depot e achar o que eu penso que tem que ser, eu vou a Deus e digo: Senhor, qual é o material que o Senhor quer que eu construa? Aí Deus diz: o material é esse que está na minha palavra. Sabe, essa pergunta eu como pastor faço sempre, porque às vezes a gente fica aí nessa tensão entre o amor de Deus e a justiça de Deus. Parece que o amor de Deus e a justiça de Deus, parece que eles são meio incompatíveis, mas eles não são. Deus é ao mesmo tempo amoroso e justo.
Então a pessoa vem, e eu quero contar uma experiência aqui que eu já passei. Tinha uma pessoa lá que estava assim, no maior sofrimento, e eu fui lá ajudar essa pessoa, e estava ajudando financeiramente, e a pessoa estava ruim, era crente, estava ruim, e eu estava lá tentando ajudar. Aí Deus falou comigo, Ele falou: olha, eu estou pondo esse fulano na correção, é a minha vara que está chegando sobre ele. Se você quebrar a minha vara vai chegar nas suas costas. Eu falei: Jesus da glória, não vou fazer isso. Então você tem que saber de Deus, não adianta você pensar por você mesmo, porque não sabe nada, a gente não sabe nada. Então é a justiça de Deus e o amor de Deus. Você nunca sabe se aquilo que está acontecendo é uma correção de Deus, e a gente vai lá e a gente, aí eu fico pensando em Deus. Às vezes Deus olha a gente tentando amar alguém, e a gente está lá tentando fazer, mas Deus está corrigindo, e aí Deus olha assim: pensa que é mais amoroso do que eu, hein? Você. Eu estou corrigindo e você vai lá tentando acalmar as coisas. Você está pensando que você é mais amoroso do que eu. Então cuidado. Nós temos que construir com base em Deus, no que Deus diz, na palavra de Deus. E às vezes a palavra fica meio assim, né? Mas e agora? Como é que eu vou ver o irmão lá necessitando, como diz o Tiago, e não faço nada? Mas, e aí se Deus está corrigindo? Eu não sei, você não sabe. Então é melhor falar com quem sabe. E Ele vai falar com você, quando fazer. E você não vai errar. Porque quando a gente fala com Deus, a gente não erra. Então alguém lança o fundamento, o construtor é um cooperador de Deus. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 9, nós somos cooperadores de Deus. Sabia que Deus quer que você coopere com Ele na construção da tua vida? Ele quer que você coopere com Ele. Que você, isto é, tenha parte. Que você coopere com Ele na construção da tua própria vida. Coisa tremenda isso, não? A ferramenta que o construtor usa para construir edifício é a palavra de Deus. Hebreus 4:12. É a palavra de Deus. O construtor receberá sua recompensa. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 14 e 15. E o edifício, para a gente terminar aqui, né? E o edifício? Quem é o edifício? O edifício é você. O edifício é você. Nós somos o edifício de Deus. Pedro diz: nós somos edifício de Deus, pedra construído com pedras vivas, sobre o fundamento que é Jesus. E o fundamento que é Jesus é vivo, é pedra viva. Então nós também somos construídos como pedras vivas para a habitação de Deus. Sabe o que você é, em outras palavras? Habitação de Deus. Põe a mão assim no seu peito assim e diga assim: eu sou habitação de Deus. Fácil dizer, né? Muitas vezes difícil até de crer. Porque a gente olha para a gente mesmo e a gente fica pensando: mas será que Deus está em mim mesmo? Com todas essas besteiras aqui, com tudo isso que está acontecendo na minha vida, será que Deus está mesmo? E a gente começa a ver as coisas no prisma humano, e não nas regiões celestiais, e não segundo a visão de Deus, não segundo a perspectiva de Deus. E a gente então, às vezes nossa vida fica complicada, porque a gente pensa: mas será mesmo que somos? Veja o 1 Pedro capítulo 2, vai lá, 1 Pedro capítulo 2, versículo 5, acharam aí? Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para serem sacerdócio santo. E veja só o que tem mais: oferecendo sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus. Você é uma casa que tem uma razão de ser. Ok? Deus está construindo essa casa e você é cooperador na construção, porque tem uma razão de ser. E qual que é a razão de ser que está escrita nesse versículo que nós lemos aí? Qual que é a razão? Está escrito aí em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 5. Olha lá qual que é a razão. Para ser de sacerdócio santo,
a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por meio de Jesus. Deixa eu dizer uma coisa para você. Sabe quem você é? Deus quer que você seja, talvez você não esteja sendo ainda, mas você pode chegar lá. Porque o Espírito Santo é poderoso para levar você lá. Sabe quem você é? Você é alguém que quando chega Jesus. Você é alguém que quando chega num ambiente assim, que está terrível, um ambiente assim, uma pressão espiritual. Quando você chega, está chegando Jesus. Deveria acontecer quando você chega o que aconteceria quando chegava Jesus. Os demônios gritavam: Senhor, venha nos atormentar antes do tempo. O demônio tem que se manifestar. Sabe por quê? Porque eles conhecem o teu nome, eles sabem quem vocês são. Agora a grande pergunta: você sabe quem você é? Que tipo de casa você é? Às vezes o diabo sabe e a gente não. O diabo tem certeza e a gente não. E ele tenta enganar, porque ele é o enganador. Ele tenta fazer a gente pensar que a gente é quem não é. E a gente diz: eu não sou. Mas você é. Quando você chega perto de alguém que está doente, sabe quem você é? A cura. Porque o Espírito Santo que está em você, Jesus que vive em você, é o que cura. Por isso que ele disse que a gente tem que ir e pôr a mão nos enfermos e eles serão curados. É tremendo. E sabe qual é a tua missão? A missão de Jesus. Jesus disse, se você ler a missão de Jesus, né, lá em Isaías 61, diz assim que ele veio para pôr em liberdade os cativos. Então quando você chega e alguém está cativo, sabe quem chegou? A libertação. Em você. Você é a casa. Casa com propósito. Casa com propósito. Deus tem um propósito para você. E vou dizer mais uma coisa para você, presta atenção nisso. O propósito que Deus tem para você é maior do que você. Porque é de Deus. Se for do teu tamanho, é teu. Mas você não precisa de Deus para um propósito do teu tamanho. Mas o propósito que Deus tem para você é muito maior do que você. É de Deus. Ele quer que você seja instrumento dele, na mão dele. Esse é o propósito que Deus tem para a tua vida. E para isso ele está construindo essa casa. Individualmente nós somos morada do Espírito Santo. Coletivamente nós somos a casa de Deus. Todos nós. Quando nós estamos reunidos aqui, há um poder aqui incalculável. O Espírito Santo na vida de cada um. Por isso que Jesus acha que crente não pode ficar sem igreja. Se você está sem igreja, alguma coisa não está bem. Porque como é que um membro, meu braço, por exemplo, vai sair andando por aí? Minha mão assim, tchum, tchum, braço andando lá e eu aqui. Tchum, tchum, tchum. É uma assombração. Não é verdade? Então, por isso é que tem a igreja. Porque na igreja você tem aquilo que você é para a igreja e tem o que a igreja é para você. Você contribui, mas você recebe. Amém? Amém, glória a Deus. Deixa eu terminar aqui então, está na hora. A qualidade do edifício vai ser testada, a gente leu lá no 1 Coríntios, né? Vai ser testada como? Pelo fogo. Pelo fogo. Tudo que não for de Deus, vai queimar. Às vezes nós ficamos construindo a nossa vida cristã com um monte de coisa que não tem nada a ver com Deus. Vai queimar tudo. 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 Eu espero que tenha alguma coisa que seja de Deus, senão vai chegar lá chamuscado, né? E a coisa vai ficar muito difícil. Ok? Então o difícil vai ser testado. E tem um propósito. Versículo 16 do capítulo 3 de 1 Coríntios. Vamos lá comigo e assim a gente termina. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16. Olha o que está escrito aí. Olha que coisa tremenda, ó. 16, diz assim: não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Você tem coragem de levantar sua mão direita e dizer assim: eu sou o santuário de Deus? Dá medo, né? Mas você tem que levantar a sua mão direita, porque você tem que concordar com isso, porque você tem arbítrio para concordar. Se você não quiser, não vai ser. Então eu sugiro que todo mundo levante a mão. Diga assim: eu sou santuário
de Deus. Aleluia. Você é santuário de Deus. Eu quero que nessa manhã, nesse começo de tarde, você saia daqui com isso na sua cabeça. Tá? Existe um fundamento, existe um construtor e existe a casa. Tudo isso fala de você. Ok? Amém? Então fique de pé, vamos orar. Eu quero orar por você, para que tudo aquilo que Deus tem na tua vida se cumpra. E não pense que você pode viver de acordo com aquilo que você decide. Não é você que decide, infelizmente. Ok? E quando for você que decide, é a tua decisão. Você só faz a decisão correta quando você decide o que Deus decidiu por você. Se diz sim. Amém? Aí essa decisão é tremenda. Então levanta a sua mão direita, vamos orar. Pai, no nome de Jesus, aqui estão nossas mãos levantadas na tua presença, Senhor. Senhor, nós somos tua casa, Senhor. Somos edificados sobre a rocha, que é o Senhor mesmo. Senhor, o material que somos edificados é a própria vida do teu Filho. Oh, Senhor, a tua palavra diz que nós somos coparticipantes da natureza divina, segundo Pedro 2:4. Nós somos coparticipantes da natureza divina. Senhor, obrigado, Senhor, por sermos isso, Senhor. Obrigado por sermos teus filhos, filhas. Obrigado, Senhor, por sermos tua obra. Senhor, obrigado, Senhor, porque estamos aqui com um propósito: exalar a fragrância, o bom perfume de Cristo. Uma casa limpa, sem sujeira. Uma casa perfumada, adornada com as coisas da vida de Deus na nossa vida. Senhor, agora saímos daqui para viver essa realidade. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe vocês. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Seja uma bênção.